Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, amantes da literatura! Está começando o Papo Literário, que traz um conteúdo bem diversificado do mundo das letras. Você vai conhecer a coletânea Crônicas de uma Fortaleza Obscena, organizada por Iris Cavalcante. Nossa entrevista especial será com o professor e escritor Vladimir Spinelli. Vamos falar também de política com a advogada e especialista em direitos da mulher, Catarina Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Iniciamos o Papo Literário de hoje mostrando uma coletânea que aborda um tema muito instigante: Crônicas de uma Fortaleza Obscena, organizado pela escritora Iris Cavalcante. O livro reúne textos de 33 autores cearenses. Confere aí. De acordo com o dicionário, obsceno é o que se opõe ao pudor, algo vulgar e grosseiro, mas também sem moral. E para você, o que é obsceno? A escritora Iris Cavalcante, finalista do Prêmio Jabuti com o livro Vento do Oitavo Andar, decidiu fazer essa pergunta e organizar a coletânea Crônicas de uma Fortaleza Obscena. A ideia de organizar essa produção multiautoral surgiu de uma experiência pessoal com a injustiça. Então, a justiça, enquanto poder que beneficia alguém em prejuízo do injustiçado, eu considero uma das coisas mais obscenas que há. Então, eu quis ouvir os relatos de outras pessoas, fiz uma convocação nas redes sociais e o resultado foram 33 textos surpreendentes de autores e autoras iniciantes já publicados do Brasil, Itália e Portugal, com interpretações diferenciadas e variações semânticas da palavra obscena. O escritor Ítalo Saldanha, que é um dos autores da coletânea, falou sobre essa obra. Traz uma diversidade de olhares sobre a nossa cidade, nossa querida cidade Fortaleza. E aí você vai ter lá desde formas de contar história que vão te trazer emoções, vão te provocar reflexões, inclusive no âmbito social, né? Como também questões bem-humoradas, questões cômicas, todas tratando sobre a nossa cidade, sobre as características dela, sobre os pontos importantes dela, tá ok? Gente de São Paulo, gente de Portugal, da Itália, todos autores aí muitos autores muito inteligentes, muito sensíveis, muito criativos, tratando sobre nossa cidade, né? Sobre nossa querida Fortaleza, ok? Então, ficou interessado em conferir essa nova coletânea de autores cearenses? Veja como ter acesso ao livro. As pessoas interessadas em nos ler podem acessar Crônicas de uma Fortaleza Obscena através do meu Instagram, @iris_cavalli, ou no @tamarina.literária e fazer download gratuito. Agradeço aqui ao jornalista Alberto Perdigão, que abre a coletânea com um belíssimo prefácio em prosa poética, e a capa é da artista Rebeca Gadelha. Então vão lá e vejam as várias perspectivas e olhares que nossos autores e autoras deram à palavra obscena. Crônicas de uma Fortaleza Obscena, este e-book que primeiro merece os parabéns pela democratização da literatura, por ser totalmente acessível, totalmente gratuito, né? Está aí disponível para fazer o download, ser lido, ser usufruído. Quando houver espaço, sempre algum modo de dizer não, eu canto. E olha só o que a gente recebeu aqui no Papo Literário. O livro Quando os Olhos São Livres, Nenhum Conto é Pequeno, da professora e escritora sobralense Graça Marques. É um livro de microcontos, um gênero bastante interessante. Parabéns pelo livro, professora, e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101
3125. Após o intervalo, você vai conhecer mais sobre a prosa poética do professor e escritor Vladimir Spinelli. Ele será o nosso entrevistado especial de hoje. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista muito especial com o professor Vladimir Spinelli, membro da Academia Cearense de Administração, ex-secretário de Planejamento e da Fazenda, atualmente mordomo da Santa Casa e tutor da empresa júnior da administração da Universidade Estadual do Ceará. Ele lançou recentemente o livro Ela, a Lua e Outras Cirandas. O escritor conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o livro. Soraya, é com muita honra e grande alegria que a gente recebe aqui no Papo Literário o professor Vladimir Spinelli, que está lançando o lindo livro Ela, a Lua e Outras Cirandas. Seja bem-vindo ao Papo Literário, professor. Olá, Mônica e telespectadores do Papo Literário. É uma honra ter sido convidado para participar desse programa, a gente que está falando em disseminação de cultura, disseminação de arte, disseminação da literatura. Fico muito feliz realmente com o convite. Esse trabalho que a gente fez foi nessa colaboração com a Teia Colab, da nossa amiga professora Laudiceia Veersma. Professor, esse livro é um verdadeiro tratado poético sobre a Lua. Como é que veio essa ideia? Mônica, é realmente um tratado poético, né, na forma de prosa, mas um tratado poético sobre a Lua. A ideia é interessante. Eu, há muito tempo que eu fotografo a Lua, eu publico minhas fotografias, normalmente no Facebook, e às vezes eu coloco uma frase um tanto poética sobre aquele momento. Uma dessas vezes que eu publiquei uma foto, a Laudiceia Veersma me provocou para fazer uma poesia sobre a Lua, porque ela estava produzindo algumas canecas e era uma ideia que ela tinha de colocar uma dessas fotografias. E como eu já tinha lá uma pequena frase sobre isso, eu fiz a poesia, que é a poesia que está aí chamando a atenção, né? Ela, a Lua. E essa poesia terminou sendo muito bem vista pela Laudiceia. E aí ela fez uma outra provocação. Escreva um livro. Eu achei primeiro que era uma ideia meio louca, né? Mas terminei resolvendo atender a esse pedido dela e comecei a escrever alguma coisa sobre a Lua, pensando em algumas ligações da Lua, algumas ligações, relações nossas com ela. E em poucos dias a gente tinha concluído o livro. Obviamente que depois você faz alguns pequenos ajustes e tudo, mas a ideia básica foi rapidamente feita e ela gostou. Tanto gostou que se comprometeu a fazer a publicação da obra. E nós vamos trabalhar nessa parte, da parte realmente de produção. Muitos autores famosos já escreveram sobre a Lua. Ela exerce mesmo um fascínio nos poetas? De fato, Mônica, nós temos muitos escritos sobre a Lua. Não apenas escritos, fotografias, desenhos, esculturas, mas principalmente os poetas se apaixonam pela Lua. As pessoas sonhadoras, quando a pessoa tem uma emoção assim mais forte, a Lua tem alguma coisa a ver com isso. Se a gente for para a literatura, em termos de poesia, grandes poetas como Olavo Bilac, Florbela Espanca, Castro Alves, 3 que a gente cita no nosso livro, falaram bem sobre a Lua. Se a gente for para a música, começa lá de Clair de Lune, é uma das músicas clássicas que tem essa ligação muito grande. Mas também os Rolling Stones falaram sobre a Lua. Também você tem músicas muito bonitas no nosso cancioneiro, como Luar do Sertão, que é uma música belíssima e que retrata muito bem essa nossa ligação com a Lua. Então, a Lua é dos poetas, a Lua é dos sonhadores, a Lua
é de todos aqueles que se emocionam com um pequeno astro, mas com uma força tão grande nessa relação lúdica com todos nós, seres viventes. Existe toda uma simbologia nessas fases da Lua, não é? Uma simbologia muito forte nas fases da Lua. O que nós vemos? A Lua, você tem a Lua nova, em que você não a vê ainda nos céus. Ela vai crescendo, se transforma em plena, a nossa Lua cheia, depois ela começa a fazer o caminho inverso, vai minguando até voltar novamente a, entre aspas, desaparecer do céu. Tanto que a gente fez uma aldrabia dizendo: a Lua escondida ainda é Lua, porque ela está lá sempre presente o tempo todo. E uma das simbologias que a gente pode fazer é com as fases da Lua e as nossas fases humanas. Nós, para mim, nascemos na Lua nova. A gente começa na barriga da mãe da gente, e aquela barriga luzidia, né, que vai crescendo a cada momento, vai terminar colocando para fora uma lua cheia, que somos nós. Então nós temos as mesmas fases, nós nascemos, nós crescemos, nós chegamos à plenitude e nós começamos a minguar. A diferença é em termos de tempo, porque nós temos isso durante anos e as mudanças são diferentes. A Lua tem isso naqueles ciclos pequenos. Ela começa e termina um ciclo em 28 dias aproximadamente. Então, a diferença é apenas em relação ao tempo, mas são fases. E essas fases da Lua são fases que, embora se repitam, como eu digo no livro, você tem sempre uma Lua nova. A Lua continua ali, a Lua repousa no céu em alguns momentos, mas a Lua vai ser sempre nova e ela vai estar sempre presente em todos os cantos do mundo. Além de um belo conteúdo, o livro também tem uma bela aparência física, uma bela embalagem, né? E fotografias suas. Aí houve um casamento bem interessante. O livro, Modéstia às Favas, está escrito numa linguagem muito agradável. E, a partir disso, as coisas foram acontecendo de uma forma muito concatenada, né, digamos assim. Então, nós tivemos uma diagramação feita pela Laodiceia muito boa. Nós escolhemos fotos, e aí são 24 fotos que nós mesmos tiramos e vimos tirando durante todo esse tempo. Então, escolhemos as fotos para isso. E depois, ao final, a Laodiceia tem encaminhado esses livros com a embalagem muito bonita, muito elegante e com uma inovação bem antiga. Ela sela com aquele carimbo, né, numa cera quente, derretida, formando uma imagem muito bonita. É normalmente a imagem de uma flor, uma imagem assim. Então, houve todo esse casamento do texto, com a diagramação, com as fotos, e as fotos estão todas identificadas ao final. Durante você tem a data em que ela foi tirada, mas ao final tem qual o equipamento que foi utilizado. Professor, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Bom, indo para a parte comercial, a Lua e outras cirandas, uma prosa poética, está sendo vendido no site da teiacolab, com 2ls.com.br. Então é a forma de aquisição. Lá vocês vão encontrar o livro, vão encontrar canecas com vários motivos do livro. Então pode-se comprar o livro, pode-se comprar um combo, ou pode-se comprar a caneca separadamente. Eu sugiro que deem uma olhada, façam uma visita sem muita pressa ao site teiacolab.com.br, porque vocês vão encontrar um trabalho muito bonito, muito bem feito, muito esmerado à disposição. Professor Vladimir Spinelli, parabéns por esse lindo livro, que eu recomendo demais ao público leitor, e muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Ora, Mônica, mais uma vez eu digo da minha felicidade, da minha alegria, né, de ser convidado e participar de um programa tão interessante como o Papo Literário. Eu fico envaidecido e espero que as pessoas realmente voltem a olhar para a Lua como a gente sempre olhou antigamente. Vamos ler ela, a Lua.
próximo bloco tem o livro Mulheres na Política e um clipoema inspirado nos versos de Sorriso, de Tiesca Oliveira. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Vamos falar de política. É que no processo eleitoral, nós mulheres ocupamos pouco espaço. Em 2016, por exemplo, éramos apenas 32,5% da representatividade total. Hoje chegamos a 34,8%. Para entender melhor a participação das mulheres na política, a advogada especialista nos direitos das mulheres, Catarina Brasil, lançou o livro Mulheres na Política Brasileira, Reflexões sobre Gênero e Democracia Intrapartidária. Os direitos conquistados pelas mulheres ao longo dos anos têm sido muitos. Na política, por exemplo, nós temos lutado por mais espaço e igualdade de direitos desde os tempos do imperador. Mas nós, mulheres, só entramos de fato na política brasileira no ano de 1932, quando o Código Eleitoral assegurou às mulheres brasileiras o direito ao voto. Além do Brasil, na França, o voto feminino passou a ser uma realidade em 1944. Na Suíça, em 1971. Mas ainda há muito que ser feito na política, principalmente quando falamos de mulheres que ocupam prefeituras, governos e presidência, como foi o caso da primeira mulher presidenta do país, Dilma Rousseff. E é isto que a advogada especialista nos direitos das mulheres e consultora em política, Catarina Brasil, mostra em seu livro Mulheres na Política Brasileira, Reflexões sobre Gênero e Democracia Intrapartidária. Eu comecei a me questionar, como mulher, sobre as discriminações de gênero, sobre o machismo, sobre a sociedade patriarcal. Quando eu ingresso no mestrado, aí eu vou escolher um tema para trabalhar, e aí eu escolhi trabalhar esse problema, essa problemática, que é da subrepresentação das mulheres na política. Queria entender, porque eleição após eleição, tinha uma grande maioria de mulheres nos partidos políticos, mas essas mulheres não conseguiam se eleger. Na época, quando eu comecei a pensar o tema, se você olhasse o desenho do Congresso, era só 10% de mulheres na Câmara dos Deputados e só 13% no Senado. Fruto da dissertação de mestrado de Catarina, o livro conta com uma ampla pesquisa feita pela autora acerca do tema, com reflexões sobre os processos democráticos intrapartidários. Se na nossa Constituição, se em nosso desenho constitucional, para que você se candidate, você precisa estar filiado a um partido político, fazia todo sentido estudar essas instituições. Então, fui estudar os partidos políticos, seus regimentos internos, o artigo 17 da Constituição Federal, que princípios que esses partidos, essas instituições, essas agremiações devem se balizar, a autonomia, o respeito ao regime democrático. Então, tudo isso chegou, aí eu disse, não, amadureci, acho que é essa a pesquisa que eu devo empreender. Mas no meio disso eu ainda não estava satisfeita, eu achava que tinha algo que estava faltando. E aí, conversando com minha orientadora, eu disse, olha, o que você acha? Vou fazer pesquisa de campo, pesquisa empírica, preciso ouvir essas mulheres. E ela achou maravilhoso, então vá ouvir as mulheres. Para sua pesquisa, 2 grupos surgiram e foram analisados. Um com aquelas mulheres que têm mandatos eletivos, cargos executivos ou que já foram candidatas, tenham sido eleitas ou não. O outro grupo de mulheres foi composto por aquelas que são apenas filiadas aos partidos, sem lançarem candidatura a cargos eletivos e que mantêm algum tipo de ativismo político ou militância. Foi uma experiência riquíssima ouvir essas mulheres. Eu vi e percebi que os partidos políticos não há democracia interna de fato. Que essas mulheres que ingressam, que tem muitas filiadas, quase 50% das mulheres, dos filiados de um partido são mulheres.
E então essas mulheres, elas estão muito na base do partido. E é muito difícil elas chegarem ao topo. Por quê? Porque não há democracia. Então, eu sempre escutei, ouvia em palestras a professora Marilena Chauí dizendo que os partidos políticos eram clubes privês das oligarquias regionais. E, de fato, eu pude constatar isso. Em sua obra, a advogada, consultora política e professora Catarina Brasil leva seus leitores a questionarem como tornar os partidos políticos mais democráticos. Questionamento que pode ser amplamente respondido se conseguíssemos aumentar a participação das mulheres nos processos eleitorais. A gente tem hoje, na lei dos partidos políticos, 30% deve ser reservado para as mulheres. E, recentemente, o STF até considerou que antes era 30% de mulheres, mas, olha aí, 15% de tempo de propaganda, 10% de tempo de propaganda e 5% aí de recursos, né? Então, como essa conta não fechava, como é que eu vou ter 30% e olha a quantidade aí de tempo de propaganda e de recurso para investir nessas campanhas? Então, o Supremo decidiu que, além de reconhecimento de 30%, precisa de recursos, né? E aí agora os partidos devem investir também pelo menos 30%. Eu acho que ainda é pouco. Eu já sou uma pessoa mais radical, acho que deveria ser 50%, porque a Constituição fala disso, né? Publicado pela editora Lumen Juris, a obra já pode ser adquirida no site da editora e em outras plataformas digitais. E nesta semana que comemorou o Dia do Poeta, selecionamos um clipoema inspirado em versos de Sorriso, da escritora Chesca Oliveira. A narração é de Carla Soraya. Não basta apenas sorrir, pois o sorriso transmite o que a alma sentir, se estás feliz ou se estás triste. O sorriso, de algum jeito, pode ocultar feridas que moram dentro do peito por detrás de uma vida. O sorriso manifesta sentimentos escondidos. Muitas vezes ele é festa, outras oculta perigos. Mas o sorriso, enfim, a dor faz amenizar. De forma simples assim, melhor sorrir que chorar. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desta edição especial que preparamos com tanto cuidado e carinho para você que é apaixonado por literatura. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!